Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma conversa política. O meu convidado desta noite é o vereador Paulo Salamuni, presidente da Câmara Municipal de Curitiba. Obrigada. Saiu correndo da Câmara lá para abrir espaço aqui para conversa. Estamos aqui, nos satisfação. A gente convidou o presidente porque ele não tinha vindo aqui, né? Um vereador no 7º mandato, bastante atuante aí, pela primeira vez do outro lado, pela primeira vez na situação também, né, vereador? É verdade, é tudo novo. E recente mesmo, nesta quarta-feira, passaram lá por uma votação histórica, vocês mesmos consideraram, né, que foi a derrubada do voto secreto na Câmara. Isso foi já vindo das ruas, o pedido, vindo do que o Congresso Nacional começou a discutir? Quem que puxou isso? A transparência, a abertura, a linha reta entre representante e representado é uma estrada sem volta. A Câmara já vinha pensando nisso. Eu tive o privilégio de ter sido o revisor da lei orgânica, o relator da lei orgânica e do regimento, e nós, na legislatura passada, já imaginávamos abrir por completo. Nós só não abrimos por uma simetria com a Constituição Federal. Então foram 4 pontos que ficaram fechados. Quando se votou uma atualização do regimento interno e da lei orgânica. Regimento e a lei orgânica, que é exatamente a cassação do prefeito, de vereadores, destituição de membros da mesa e vetos prefeiturais. Eram Quer dizer, os nesses únicos 4 quesitos, pontos, o voto seria secreto. Seria secreto. A decisão que a Câmara tomou ontem, que o Colégio de Líderes já havia tomado há um mês atrás, é que a Câmara, no dia de ontem, sepultou, vez por todas, qualquer possibilidade de voto secreto dentro do Parlamento de Curitiba. E foi unânime, né? Da Câmara Municipal de Curitiba. Foi por unanimidade, dos 38 haviam 35 vereadores presentes, né, uma maioria absoluta. E todos unanimidade, os 35 votaram pela derrubada. Todos os 35. Embora alguns levantassem alguma tese em relação ao veto prefeitural, que não está de todo errado, para que não sofram... Tem o caso do vereador Johnny Stica, que foi um dos que questionaram até que ponto um veto vindo do prefeito a partir de agora pode ser derrubado, uma vez que fica todo mundo sabendo quem votou pela derrubada ou não, cria até um impasse político ali. Certo impasse, mas na dúvida, porque há prós e contras, né? Indúbio, pró-transparência. Na dúvida, pró-abertura. Que fato é que é um direito do eleitor saber como o escolhido por ele vota. Mas é óbvio, Cristina, porque nós não vivemos mais nas ágoras gregas, onde íamos para as praças e alguém perguntava aonde que era a escola, onde que era a creche, aprova a conta do prefeito. Não, nós vivemos uma democracia representativa. E quem deve ter o voto velado, o voto cuidado, inviolável, é o eleitor. Este sim, porque ele está dando uma procuração para o representado, um voto de confiança. E este deve ser ressalvado de qualquer espécie de pressão. Agora, o representante, este sim deve satisfações ao representado e aos cidadãos de uma forma geral. O senhor mencionou aí que o regimento interno e a lei orgânica do município tinham sido atualizados recentemente, foi ano passado, né? Isso. A atualização, e que esses 4 itens tinham sido descritos lá como itens passíveis de votação secreta. Agora precisa de uma reformulação de novo na lei orgânica? Nós, assim, por princípio, já adotaremos o voto aberto, caso venham a ocorrer situações como estas, e, ato contínuo, vamos mudar a lei orgânica. Porque eu estou lembrando do caso do deputado federal Nathan Donadon lá, a Câmara manteve o mandato, apesar de ele estar preso. Depois, no judiciário, saiu uma liminar dizendo não, a Câmara não podia ter feito isso, que a Constituição diz isso aqui. Quer dizer, de repente não começa a ter um embate entre o que está na lei e o que foi votado como projeto agora? Nós temos a seguinte situação. Na lei maior, né, na lei orgânica do município? Votamos o regimento e a lei orgânica. Passa a vigir para nós. Caso a Constituição dê uma outra orientação, vamos imaginar, abertura em todos os parlamentos do Brasil, o voto aberto, à exceção do veto do Executivo. Aí nós temos que nos readequar à Constituição da República. Mas eu digo, se semana que vem, por exemplo, pintar uma votação que se enquadre no que a lei orgânica diz, numa daquelas condições de... Hipoteticamente, se o mandado do prefeito tivesse em discussão se seria cassado ou não.
poderia ser secreto, ser aberto e depois alguém questionar? Não, olha, isso aqui era para ter sido... Há sempre essa possibilidade, porque recursos judiciais, instâncias, mas por princípio, já o que nós apontamos é a votação aberta. Está valendo. Está valendo. Quer dizer, se vier um caso concreto, obviamente do ponto de vista jurídico, nós vamos nos debruçar e estudar. Mas a grande vitória do povo de Curitiba é este novo momento da Câmara, que deixa para trás momentos difíceis que nós passamos recentes, a curtíssimo prazo, e hoje vai numa linha totalmente oposta, dizendo ao povo de Curitiba: os seus representantes querem a transparência absoluta de todos os seus atos. Esse era o discurso, inclusive, do seu antecessor, o vereador João do Succo, não está mais na Câmara, mas ele que assumiu a presidência depois da saída do ex-vereador João Cláudio Derosso, com toda aquela polêmica dos gastos com publicidade. Ele esteve aqui no programa, inclusive, antes, como líder do prefeito do prefeito Luciano Dutti na época, e depois já como presidente falava o tempo todo em transparência, em TV Câmara, em ouvidoria. O que conseguiram implantar lá na Câmara, o que ainda está e sobrou para o senhor fazer? Ainda tem muita coisa por ser feito, é um longo caminho a ser percorrido. Mas nós, por exemplo, Cristina, a partir do dia em que assumi, no dia 2 de janeiro de 2013, passaram-se 8 meses, nós extinguimos 246 cargos em comissão. Isso era uma demanda, inclusive, do próprio Ministério Público. De 1 ano e meio, de 2 anos atrás. Uma recomendação. Recomendação, mas ninguém fazia. Né? Começou no próprio mandato do vereador João do Succo como presidente, né? As tratativas foram lá, mas a prática... Foi agora que se resolveu mesmo. Assim, a partir de hoje não estão mais, não recebem mais. Não existe mais o cargo. E a Câmara está funcionando bem, com menos funcionário comissionado? Ela funciona, mas a grande questão é o seguinte, é que há uma diferença quase que abissal entre o servidor efetivo e o cargo em comissão. O servidor efetivo acaba tendo alguns benefícios e regalias que vão muito além do servidor comissionado. Benefícios financeiros? Benefícios porque tem leis, tem ganhos a mais, percentagens. E em termos de prestação de serviço, que a população brasileira tem aquela imagem do servidor público, não interessa em que esfera, que deixa o serviço arrastar, que atende mal. Na Câmara também se sente essa diferença entre o comissionado e o efetivo? São dois estilos diferentes, porque o comissionado, ele, via de regra, serve ao mandato popular. Né, trabalha exatamente dentro daquela liberdade democrática, não tem hora, não tem domingo, não tem sábado, e ele é um cargo de confiança. Né? A partir do momento que o vereador, a vereadora requisitarem, o cidadão tem que sair. Né? O efetivo entra por concurso público, né? E tem um longo caminho a percorrer. Nós temos servidores de qualidade. Né? É óbvio tanto numa situação quanto na outra. E temos alguns problemas, tanto numa situação quanto na outra. Agora, os problemas são mais fáceis de resolver quando é comissionado, né? Sim, como o senhor diz, é só dispensar. É isto. Então, por outro lado, nós sepultamos vez por todas, isso já tinha sido o pedido quando integrei a CPI dos contratos de publicidade. Foi um escândalo sem precedentes, não era razoável de 2006 a 2010 gastar 35 milhões de reais em verba de publicidade. Isso não tem o menor cabimento, o menor sentido, não é republicano, não é sensato. Os gastos com publicidade hoje são mínimos, né? Gastamos em 8 meses R$1.000. Né? Contra 35 milhões dividido, dava uma média de 5 milhões por ano. Quer dizer, em 8 meses já teria ido muitos R$1.000 e não só mil. Quase milhões. Então, e o senhor sente muita diferença? Porque o que se dizia na época é que a Câmara precisa divulgar seu trabalho para a sociedade. Não existe. O que ela precisa é tomar atitudes como tomou ontem. Né? Dizer, a sociedade acha, na sua maioria, que tem que abrir o voto dentro do parlamento, nós temos que ir lá e abrir o voto. Não tem nenhuma propaganda melhor do que essa, ser coerente com o que a população, que em última análise sustenta isto tudo. Não fechar o parlamento lógico, mesmo, né? Não ficar com aquelas reuniões secretas, acordo de líder, acordo disso. Conversa franca faz bons amigos.
não sentimos nenhuma falta desta verba de publicidade. Esta verba de publicidade mantinha programas de rádio de vereadores comunicadores, alguns programas de televisão de vereadores. Que era a forma de se perpetuarem no poder também, porque era uma campanha eterna que estava no ar, jornais de bairro de propriedade de vereador, jornais de influência de vereador, não existe mais absolutamente nada. Não, vocês não veem uma vez o vereador Paulo Salamuni como presidente dando parabéns para a cidade, no dia da cidade, com matéria paga em revista e tal. Acabou isso. Isso não tem sentido. E o senhor não tem sentido falta nem estando na presidência? Nenhuma falta disso. Só uso a verba de publicidade para questões oficiais, que são editais de licitação, aquilo que na lei precisa ser divulgado. E que precisa ser feito porque a lei obriga a fazer custa pouco, pelo visto, sim, 8 meses, R$1.000 não gera nenhum prejuízo para a Câmara. Tanto é que isso foi possível, com os 35 milhões, com os cargos que geram uma economia de 4 milhões por ano, e mais a economia de custeio do orçamento de 2013, que eu estimo ali uma economia na Câmara orçamentária, portanto prevista, entre 10 a 15 milhões de reais. No ano, né? E foi possível foi o dinheiro que foi emprestado à prefeitura. Emprestado não, devolvido, exatamente. O dinheiro é do município, né? É do município, que é da Câmara, e que repassou novamente ao município, que foi possível a diferença de 15 centavos... Para ajudar a subsidiar a tarifa de ônibus. Então, esses 10 milhões ajudaram... não seria possível chegar a 15 centavos se não fossem os 10 milhões que todos os vereadores da Câmara concordaram em devolver para a prefeitura. Então, é uma postura completamente diferente. Com certeza aproxima muito mais do cidadão, a Câmara, com uma atitude dessa, com o fim do voto secreto, do que publicando matérias pagas em jornais de bairro. Né? Aquelas teses que o ex-presidente, o João Cordeiro, tinha, eram as teses que nós... João Cordeiro é o João do Sul. João do Sul. Quando nós disputamos a eleição com ele, que era a transparência, a TV Câmara, a ouvidoria, todas as situações que levem ao encontro do cidadão. E é interessante, a Câmara de Curitiba foi o único parlamento do Brasil, que você tem notícia, que não só economizou, não só cortou, como devolveu para a tarifa do transporte, que foi o carro-chefe das manifestações. Já voltamos a falar das manifestações e das respostas que os vereadores estão tentando dar à sociedade. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, espero você, já volto com o vereador no próximo bloco. A conversa política está de volta, obrigado por nos esperar. Eu estou aqui com o vereador Paulo Salamuni, presidente da Câmara Municipal de Curitiba, que nesta semana derrubou o voto secreto, vem implantando várias iniciativas para tornar o parlamento municipal mais transparente. A gente já falou bastante de transparência, ficou faltando duas questões que vêm desde do último presidente, o vereador João do Suco, que a gente já mencionou aqui, ouvidoria da Câmara e a TV Câmara, para que quem está em casa não vai ao plenário, possa ligar e fazer um pedido, ligar e fazer uma reclamação, assistir o que está acontecendo lá no plenário. Isso vai ser implantado? O senhor acredita que vai conseguir no seu mandato? E além disso, hoje já está vigindo no site da Câmara, é só entrar, a Câmara Municipal já chega no site da Câmara, o SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão. A lei, qualquer resposta sobre a Câmara Municipal, sobre parlamentares, administrativas, sobre licitações, a lei nos dá um tempo de 20 dias. Nós estamos respondendo a qualquer cidadão de Curitiba. Tem um funcionário lá para receber essas demandas e ir atrás da resposta? 3,20 dias... Tem sido cumprido tem sido cumprido em 3 dias. Né? E o site também disponibiliza, é bom sempre lembrar, o contato de todos os vereadores, líderes de partido, porque é importante que a população se manifeste. É óbvio. Ela é para formar seu juízo de condução. E a questão do plenário, vereador, a gente sabe que a Câmara, o prédio histórico ali entrou em reforma há alguns anos, a Câmara improvisou, transformou um auditório no outro prédio em plenário. Vai ficar ali, porque ali há uma limitação de espaço, até por exigência dos bombeiros. E a população não pode estar muito presente ali em votações mais polêmicas, já houve até confusão com a guarda lá, né? A Câmara tem um espaço grande, mas ela é uma somatória de puxadinhos.
né? São prédios muito antigos, desde a antiga Forceluz, Copel, né, que foram anexados. E o Palácio Rio Branco, que é um patrimônio do povo de Curitiba, um prédio histórico, ele foi mesmo? restaurado na sua engenharia civil, não foi as obras de arte internas. Ele foi porque tem pinturas, tem colunas esculpidas. Exatamente. Então, há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, quando foi concebido, só passava bonde ali, e alguns até puxado por mula. Hoje é um movimento intenso na Visconde de Guarapuava, na Lourenço Pinto passam os maiores ônibus do mundo, e isso tudo fez com que o palácio fosse abrindo. Então houve uma restauração de engenharia civil. Por questões de segurança. De segurança. E é por isso que a quantidade de pessoas no plenário é limitada, as votações não podem ser abertas ao público, nem que haja um público grande interessado em participar. Exatamente. Então há uma limitação de acordo com o Corpo de Bombeiros e com os setores da Prefeitura de Engenharia Civil. E há como resolver isso para também haver mais esse espaço para transparência? Sim, nós estamos tentando. Nós vamos voltar, possivelmente até o final do ano, ao Palácio Rio Branco, está sendo reformado. Plenário toda antigo. A parte elétrica. Lá cabe mais gente nas galerias, né? Cabe, e é maior um pouco, o pé direito. Não há aquele sufoco por ocasião das votações, como nós estamos improvisados no quarto andar do anexo 1 da Câmara. Então nós voltaremos ao Palácio, lá toda a parte elétrica, a parte de pintura externa, troca de telhados, e agora estamos ultimando os móveis e também queremos voltar já com a votação eletrônica dentro. Então está em fase de licitação o som e uma espécie de painel eletrônico digital, que não é fácil. E posteriormente, isso já respondendo à tua pergunta, a TV Câmara encaixando já na volta para o Palácio Rio Branco. Que parece que já houve algumas negociações, como disponibilizar a imagem para a cidade, né? Sim, sem dúvida. Nós temos a Rádio Câmara funcionando e também a TV Web. Quer dizer, tudo dentro da transparência. E a ouvidoria também, se tudo correr bem, nós ultimamos a eleição do ouvidor. A ideia, mais ou menos, ela está em fase final, seria assim: todo cidadão que cumpra os requisitos de lei pode se candidatar ao ouvidor. Aí uma comissão, que hoje é composta por 3 integrantes da prefeitura indicados pelo prefeito, 3 secretários, 3 vereadores da Câmara e 3 instituições da sociedade civil, pegariam todos esses currículos e tirariam 3 candidatos. E o plenário da Câmara Municipal elegeria um deles para ser o ouvidor da cidade, não é da Câmara. Votação aberta agora, porque em nem para isso tem votação votação aberta, secreta, porque não queremos mais votação secreta. Aí cada um tem que justificar o porquê que está votando. E o papel do ouvidor vai ser exatamente o quê? Ele vai ser um elo direto com a administração e sem burocracia. Se um jovem, por exemplo, de 15 a 16 anos, quiser ir reclamar direto para o ouvidor... Achei estranha essa matéria aqui no Jornal do Bairro. Ele vai lá, é algo rápido, não precisa ir com o responsável, não precisa procuração com o advogado, para tudo que diga respeito à cidade. E o ouvidor, num breve espaço de tempo, terá que dar respostas administrativas a todos os cidadãos que lhe procurarem. O senhor está satisfeito com 8 meses na presidência ali, com o que está sendo feito, que está sendo implantado ali? O senhor está vendo agora o outro lado, muitas coisas são lentas, são mais difíceis de realizar mesmo do que se imagina quando a gente está longe, né? Olha, é estar no olho do furacão e na boca do vulcão. Mas estou convicto de que é uma missão a ser cumprida, faço isso e desempenho com alegria e determinação este ofício de chefe do Poder Legislativo. Temos algo harmônico e independente com o prefeito, muito republicano, muito respeitoso, muito livre, não há tratoraços, não há engolir matérias goela abaixo, há sim muita discussão e depois sim a vontade da maioria prevalece. Isso é república, isso é ser independente, isso é democracia. Agora, nós queremos mudar a cultura do Parlamento de Curitiba. Nunca mais. A Câmara não pertence a uma família, não pertence a um partido, a uma ideologia e nem a um grupo político. Nunca mais teremos presidentes que fiquem 15 anos
presidindo. Isto não é republicano, não é democrático. Por melhor que seja a presidente ou o presidente, tem que haver a alternância do poder. O senhor não vai se candidatar para ficar 15 anos lá, então? Não quero, eu tenho um prazo limitado para cumprir o meu papel e nem quero me apegar a esse tipo de cargo. Eu acho que todos nós que temos mandato, Cristina, devemos pôr o poder abaixo dos nossos pés, que na medida em que ele cresce, ele nos eleva como ser humano. Se deixar subir para a cabeça, nós somos tão frágeis e falíveis como seres humanos que corremos o risco de sermos esmagados por esse poder. Eu não quero ser esmagado, quero apenas cumprir o meu papel e dar a minha contribuição à cidade que nasci, que vivo e que trabalho por ela de forma determinada. O senhor vem fazendo carreira na política, né, vereador? 7º mandato aí, os 5 primeiros o senhor estava dizendo pelo PMDB, os 2 últimos pelo PV. Eu queria falar um pouquinho, já que estamos numa conversa política, sobre partidos. O PV viveu, o senhor apoiou aí esse fenômeno Marina Silva nas últimas eleições presidenciais, ela está tentando aí vir nas próximas independente. Como é que o senhor vê o PV, a perda da Marina, como que isso fica aqui no município, no estado? O PV é um partido diferente, é um partido que não tem pressa. Ele é quase que uma ONG que vira um partido político. E nós, uma ideologia nesse aspecto muito próxima da ex-senadora Marina Silva. Sim, né? Por causa da política ecológica, da ecologia política. A questão ambiental. Transparente, social, com dignidade. Os verdes precisam fazer diferente. Se não for para fazer diferente em cima da questão social, ambiental principalmente, não há necessidade de ser feito. É uma pena a senadora, ex-senadora e ex-ministra ter saído do PV, não era a nossa vontade do PV do Paraná, nem minha enquanto vice-presidente, nem da deputada Rosane Ferreira enquanto presidente. Insistimos para ela permanecer. Acho que se tivesse permanecido, teria maiores chances de ir a um segundo turno e até uma presidência da República, mas ela está no seu direito de formar um novo partido, só que aqui os partidos são muito complicados no Brasil. A legislação partidária é complicada. Ele vira cartório, cartório grande, cartório pequeno, cartório com mais tempo na televisão, com menos tempo. E essa é uma discussão para outra conversa cartório política aqui. Infelizmente, nosso programa está no finzinho, pessoal, mas realmente os partidos são um assunto do momento, complicado. A formação e a atuação deles. Isso é uma das reclamações das ruas. Mas o PV no município vai continuar atuante, vai continuar lutando, apresentando candidatos próprios. Sempre tem feito isso. Estamos numa coligação com o prefeito Gustavo Fruit, onde está o PDT na prefeitura, o PT na vice e o PV na chefia do Poder Legislativo. E do nosso jeito, sem pressa e com muita transparência e determinação. Vereador, muito obrigado por essa conversa política. Desejo sucesso nas próximas votações da Câmara. Muita coisa ainda por resolver, né? Estamos com o programa aberto aí também para o importante comunicar o que houver de novo por lá. Vamos continuar conversando, Cristina. A gente chama você, os teus telespectadores e o povo de Curitiba como testemunha. Não podemos mais voltar atrás, tem que ser daqui para frente. Um rio claro para todo mundo. É o que todos queremos. Muito obrigada, até a próxima Conversa Política. Você aí de casa, se gostou desse programa, pode revê-lo no nosso site, otv.tv.br. O jornalismo da OTV agradece a sua participação e envie para um amigo também. Até a próxima Conversa Política.